Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Curta, se inscreva, doe, participe. Todo final de mês, lá pro dia 20, eu vou fazer um hangout com os doadores para discutir não só sobre os rumos do canal, mas também conversar com eles e tudo mais, entender como essas pessoas conheceram o libertarianismo, se elas têm alguma dica, algum assunto que preferem que eu aborde de outra forma. Bom, é isso. Essa camiseta é da Ludens, é uma camiseta muito bonita. A Ludens é um parceiro nosso. Nós temos um cupom de desconto que está aqui na descrição. Comprem, consumam produtos libertários, consumam conteúdo libertário, é muito importante. Nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria malthusiana. Roda a vinheta. Bom, primeiro, você não vai achar estranho a ideia de Malthus, já que ela é a base para todas as ideias socialistas em economia. E não apenas isso, mas boa parte das ideias da ficção científica em economia, como, por exemplo, Thanos, dos Vingadores, ele tinha a ideia de que os recursos no universo eram escassos. Então, se ele extinguisse magicamente com um estalar de dedos metade da população mundial, a outra metade viveria uma vida plena, com recursos abundantes e sem ter que trabalhar ou se esforçar para conquistar os recursos necessários para viver. Essa ideia, né, ela é chamada de teoria malthusiana populacional, ou teoria malthusiana, lei de Malthus. Ela foi formulada em 1798 por Robert Malthus, aliás, Thomas Robert Malthus, né? E ele dizia que é o seguinte: a população ela cresce em escala geométrica, ou seja, um indivíduo gera outro indivíduo, dois indivíduos não geram mais um indivíduo, eles geram quatro indivíduos não geram cinco indivíduos, quatro indivíduos geram 16. Seria como se fosse uma multiplicação, né, entre os indivíduos. Enquanto isso, a área necessária para que se produzisse alimentos, ela não cresce em escala geométrica, ela cresce em escala aritmética, que seria, ao invés da operação multiplicação, seria na operação soma. Então, um indivíduo gera um indivíduo, que geraria mais um, na verdade não indivíduo, a área para se produzir alimentos para alimentar esses indivíduos. Então o que Malthus conclui? Que a população cresceria tanto e chegaria num ponto em que não haveria área para você produzir alimento para essa quantidade de pessoas. Então Malthus prega um controle populacional. E isso é levado à risca por muitos governos até hoje. A China teve um grande controle populacional, a Índia, apesar do total descontrole durante uma boa parte da outra metade do século passado, o que fez com que eles tivessem bilhões de habitantes. Mas eles pregam um controle populacional. E o que Malthus desconsiderou nessa equação para interpretar as coisas dessa forma? Ele considerou apenas que os indivíduos seriam ferramentas para trabalhar a terra para produzir alimentos para os indivíduos. Ele não considera, por exemplo, que haveria uma escala, uma evolução na forma como seria produzido o alimento. Você teria com mais recursos, você teria uma produção maior de alimentos, você teria um barateamento até nos custos desses alimentos. E esses alimentos se tornariam acessíveis para mais pessoas. Ele também desconsidera que cada um desses seres humanos ele irá criar uma série de outras coisas. Então é óbvio, não precisa ser na área de alimentos, mas na área de conforto humano mesmo, material, a criação do ar-condicionado, que também é utilizada em alimentos em alguns locais. Então veja, quando ele considerou a equação, ele não levou em consideração que o ser humano tem a ação imprevisível. Óbvio,
A praxeologia ainda não era utilizada como método filosófico, científico, ou seja lá como você quiser chamar. Mises nem tinha nascido ainda, isso que é mais de 100 anos antes de tudo isso. Mas esses são os erros do malthusiano e da teoria malthusiana. Esses erros eles são reproduzidos até hoje por muitas pessoas. Quantas pessoas vocês não viram assistirem o Endgame dos Vingadores? Avengers Endgame, né? Já que eu vou falar uma parte do título em inglês, falo o resto. Eu não sou muito fã dessa franquia, não. Sinceramente, filme de heróis, eu gosto do Watchmen, eu acho genial. De resto, não teve nenhum que eu gostei muito. Eu gosto de anti-heróis, eu gosto do Wolverine, eu gosto do Coringa. Costumo gostar desses personagens. Os filmes também... O filme do Coringa é muito bom, mas até porque ele não entra tanto nessa parte de heroísmo e tal. Mas, por exemplo, eu acho os filmes do Wolverine meio forçados, né? E... Bom, eu gostaria que tivesse o filme do Gambit, do X-Men, eu acho um dos personagens mais legais da série. E vamos ver se será bom, provavelmente não. Mas assim, você verá essa ideia sendo reproduzida o tempo todo. Porque as pessoas acham, na verdade elas têm a mania de medir as outras pessoas com a mesma régua, a régua da igualdade. Nossa, todo mundo é igual. Eles não levam em consideração que as pessoas são iguais na hora de ter direitos. Portanto, ninguém pode governar ninguém. Isso é igualdade. Isso eles não levam em consideração. Agora, na hora de dizer que eles produzem igual, eles falam. E isso é um absurdo. O próprio empirismo, que não é a minha prática, a minha forma de ver o mundo favorita, desmente isso. Se duas pessoas são iguais, eu e o Neymar jogando bola, era pra gente produzir a mesma coisa. Era pra mesma quantidade de pessoas se interessarem por nós jogando bola. E não, a quantidade de pessoas que se interessa por ele é imensa. A quantidade de pessoas que se interessa pela minha pessoa jogando bola é minúscula, porque eu não jogo nada. Né? Neymar, a Anitta cantando, rebolando a bunda, sei lá, tem mais gente interessada nela cantando, rebolando a bunda do que, sei lá, em outra pessoa cantando, rebolando a bunda. Isso é normal, porque a sociedade, ela é imprevisível, as pessoas são imprevisíveis. Então, quando um macroeconomista vem com aquela formulazinha bonitinha, planilhazinha de Excel, olha, ano passado vendemos 300 mil, então esse ano, com o crescimento populacional de 10%, nós vamos vender 10% a mais, então 330 mil é a meta, e ele deixou de considerar uma série de fatores. E Malthus deixou de considerar uma série de fatores. Inclusive, eu considero Malthus, através da teoria malthusiana, um dos pais da macroeconomia. Porque essa ideia dele é totalmente a macroeconomia. É o básico da macroeconomia. E não, isso não dá certo. As pessoas não são personagens de um livro que você pode ler o final, você pode ler o meio. Não, elas escrevem a sua própria história. Elas têm as suas próprias ideias. Elas agem por seus próprios motivos. E isso é imprevisível. Isso é imprevisível. Elas podem criar, por exemplo, uma tecnologia que não existia na época de Malthus, as hortas verticais. Existem hoje hortas verticais. Na época de Malthus, uma safra de milho levava 1 ano para ser colhida. Hoje, com tratamento de solo, com estufa, sei lá o que mais, leva, 3, 4 meses para ser colhida. É lógico, eu estou dando exemplos, eu não estou falando, isso funciona assim. Sei lá, não é a minha área, a agronomia não é a minha área, mas esse tipo de revolução aconteceu, tá? Esse tipo de revolução aconteceu e acontecerá muito mais. Na verdade, é claro que quanto mais pessoas, você pode ter mais problemas dentro de uma sociedade, sim. Mas se essas pessoas tiverem estímulo suficiente, e quando eu digo estímulo é um cenário em que elas não sejam atrapalhadas, elas podem levar a sociedade a prosperar, porque você terá mais mentes pensando em soluções para os problemas. E nisso Malthus não pensou, né? É aquela tal da arrogância fatal do socialista, que até os liberais têm ultimamente, que eles acham que assim, nossa, eu penso na sociedade, a sociedade não pensa na sociedade, a sociedade não tem que pensar na sociedade, a sociedade tem que, cada um pensando nos seus problemas, em como resolver os seus problemas, e assim a sociedade vai prosperar. Não é na sua planilha de Excel, não é no seu livrinho de sociologia, né? Não é um laboratório, ratinho de laboratório lá, empirismo. Não. Isso aqui é um organismo vivo, é um tecido social em constante mudança, em ebulição.
certo? Com diversos agentes criando o tempo todo, usando a razão. Então, esse eu considero o grande erro do malthusianismo, talvez o grande erro do marxismo, socialismo, na escola de Frankfurt em geral, dos economistas, macroeconomistas, principalmente depois de Keynes. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Curtam, se inscrevam, comentem, doem, me ajuda muito. E tchau, tchau.